Meu irmão William Como vai, Lopes, querido? tudo bem? Tudo bem, irmão, querido? Tudo bem. Certo? Olha, eu estou muito feliz, William Lopes. Imagino. Você sabe por quê? Imagino. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Detalhe, Brasil, detalhe. Invicto, tá? Só para começar, invicto. 23 jogos de invencibilidade. 23. Não é qualquer coisa. Última derrota, quer saber? É. 19 de março. Tá. Sabe onde? É. Araraquara. Contra quem? Ferroviária. Depois fala que não é corintiano. Pode um negócio desse? Comentarista sabe isso? Não sabe. Sabe? Você sabe? Sabe. Por exemplo, você sabe quanto tempo faz que o nosso querido Corinthians não ganha do Grêmio? Olha lá, peguei ele no ar. É ao vivo. Que o Corinthians, não dá pra editar. que o Corinthians marcou um gol lá nesse final de semana e o Grêmio não tinha tomado nenhum gol nesse brasileiro, não tinha perdido nenhuma partida, isso é real. Bom, vamos colocar o VT, solta aí pra gente do Corinthians ganhando do Grêmio por 1-0. Vamos lá, roda aí pra gente. Vai, Thiago, O vamos lá. encontro dos líderes, né? Corinthians Pois é, primeiro. e o Grêmio, né? O Grêmio podia tomar essa liderança do Corinthians, o Jadson fez esse gol. O Corinthians jogou dessa maneira como a gente já está acostumado, né? Fortalece lá atrás, sai na base do É uma contra-ataque. equipe forte mesmo, ele Forte, agora já é uma tirando a brincadeira, realidade. falando sério. É uma realidade pelo espírito de jogo, pelo estilo de jogo, que não é só do Carille. Vem lá de trás dessa filosofia do Tite, que o Carille era um companheiro de trabalho do Discípulo Tite, um do discípulo Tite. que aprendeu muita coisa e hoje ele consegue colocar em prática o que ele foi treinado com o Tite lá atrás. Então, e o Cássio defendeu um pênalti ainda, cobrado pelo Luan. Então foi uma grande vitória, a gente está vendo lances aí e foi uma vitória maiúscula, porque lá em Porto Alegre, diante do Grêmio, na arena do Grêmio, com 55 mil pessoas, uma vitória brilhante. Merecida. Aí, merecida. É claro que o Grêmio criou chances para marcar. Eu acho que o Corinthians foi mais competente. O Grêmio teve a chance do empate e quem foi o competente foi o Cássio, que defendeu. Né? O Luan deu duas O Cássio paradinhas. tem feito grandes defesas. Né, Grandes nesse campeonato. defesas, voltando a uma grande fase Uma grande que fase. marcou a carreira dele no Corinthians. Né? Cássio, que é de Porto Alegre, inclusive, passou pelas categorias de base do próprio Grêmio. Mas a gente está vendo aí que o Corinthians mostrou competência, venceu. Agora o Corinthians vai perguntar o seguinte, então vai ser campeão? Ninguém pode prever o que vai acontecer. São 10 jogos realizados. Não adianta você perguntar pra mim e olhar com essa cara. Não adianta. Agora ele tá lendo os meus olhos, gente. Não Vocês adianta olhar pra acreditam mim nisso? com essa cara. Você já tá lendo os meus olhos. Já. Jesus amado, não posso mais apresentar esse quadro com... Se olha pra mim, ele já quer resultado. Fica aí, vai. Então Fica. vamos parar com esses olhos aqui, que esse negócio de eu ficar olhando pro homem aqui não vai dar. Eu vou olhar pra Érica. Vamos lá, Santos 0, Sport 1, senhor William Lopes. Sport ganhou do Santos na Vila Belmiro, gol do Osvaldo, 1-0. Santos tropeça em casa, vinha de uma sequência boa no campeonato. E aí o Sport aprontou lá, com esse gol aí que vocês estão vendo, uma falha terrível ali atrás. Olha só. E aí sobrou pro Osvaldo marcar o gol do time do Aproveitou, Sport. né? Aproveitou a chance. Isso foi na reta final do campeonato, na reta final do jogo. E grande vitória, e o Santos dá um tropeço aí no campeonato. O próximo, Atlético Paranaense 4, William. Vitória recuperando. 1 apenas. Pois é, Vitória está tendo muito mais baixos do que altos nesse campeonato, está devendo muito. Agora, por outro lado, o Atlético Paranaense, que vinha mal, deu uma melhorada muito grande no campeonato e está se recuperando, está em ascensão e conseguiu essa grande goleada que vocês estão vendo aí, ó, 4-1, foi lá naquela arena maravilhosa, Arena da Baixada, linda, estádio que tem cobertura, se você quiser, aperta um botãozinho lá, Fábio, É fecha mesmo? tudo, Fecha, que parece um beleza. ginásio, o Ó. barulho da torcida é maravilhoso, porque imagina, um estádio fechado, né? Então pode chover, pode cair neve, que ninguém vai sentir absolutamente nada, entendeu? Agora, em homenagem ao pai da Érica, Palmeiras 2, Ponte Preta 1. Um abração pra ele, né? Tô parecendo aquela zebrinha do Fantástico que falava, né? Eu tô falando aqui os resultados. Vai lá, ó, Palmeiras 2, Ponte Preta 1. Solta, Thiago. Ah lá, então o Palmeiras Tem? ganhou da Ponte Preta, tem, Ah claro. lá. 2-1, 2 gols do Guerra, né? E o Palmeiras consegue vencer a Ponte, que havia eliminado o Palmeiras no Campeonato Paulista, todo mundo se recorda, né?
Aí mesmo no Moisés Lucarelli em Campinas foi 3-0 no Paulistão. Aí a Ponte administrou o jogo em São Paulo e conseguiu se classificar naquela ocasião. Aí deu Palmeiras. Palmeiras numa fase boa, diferente, conseguindo uma sequência de vitórias. Então agora uma boa vitória, deixando o Palmeiras já numa classificação muito boa, entre os 5 primeiros. É verdade que a diferença para o Corinthians, que é o primeiro colocado, 10 pontos já. Opa! Olha o Corinthians abrindo para cima dos outros adversários. E abriu 4 para o Grêmio, que é o segundo colocado. Pouco, tem muito campeonato ainda. Ó, Cruzeiro 2, Coritiba 0. Cruzeiro e Curitiba. Esse jogo, Curitiba conseguiu aos gols aí, ó. O Cruzeiro fez um bom jogo, o Curitiba tá caindo um pouco. Todo o campeonato é assim, campeonato de 8 meses, tem a oscilação. Então, um time que começa bem, começa depois cair, tem uma fase de queda, depois pode subir de novo. Então, o Curitiba está vivendo essa fase. Já vem de uma sequência sem vencer, né? Tá. E agora acabou tropeçando diante do Cruzeiro, jogando em casa é muito difícil. Cruzeiro em Minas, o Cruzeiro no Mineirão dominou e mereceu vencer, e é difícil ganhar lá. O Sobis fez o segundo gol. E vocês estão vendo, inclusive, alguns lances aí da partida. Curitiba até teve algumas oportunidades de gol, mas o Cruzeiro foi aquela questão da competência. O Cruzeiro foi mais competente no jogo e conseguiu a vitória. William Lopes, 5 segundos para cada comentário. 5 segundos? Vasco 1, Atlético de Goiás 0. Oi. Qual jogo? Já até me perdi. Vasco 1, Atlético 0. O Nenê fez o gol 1-0, o Vasco fez o dever de casa. Não foi um grande espetáculo, um grande jogo, mas fez um gol de falta e que ajudou muito o Vasco, que é uma surpresa nesse campeonato, que hoje está entre os 5, 6 primeiros do campeonato. Atlético Mineiro 1, Chapecoense 0. Foi lá na Arena Condá, a Chapecoense em queda no campeonato, o Atlético melhorando, tem um timaço para brigar na cabeça do campeonato, nas primeiras posições, mas ainda está devendo muito e pode ser um começo de uma reação. Ganhou fora de casa, bom resultado, com o time reserva, inclusive. E uma curiosidade aí nesse jogo, só para quem gosta de... Já passou dos 5 segundos. Os 5 segundos já estouraram aqui, esses 5 segundos. O Matheus, que é um jogador da base do Atlético Mineiro, é filho do Wagner Mancini, que é técnico da Chapecoense. Então ele estreou no time principal, no time profissional do Atlético Mineiro, jogando contra a Chapecoense, que é o time do pai dele. Legal. Legal. São Paulo 1, Fluminense 1. São Paulo tropeçando mais uma vez dentro de casa, né? O Fluminense vindo com uma campanha boa no campeonato, trabalhando muito a base, com um time mais barato do que os outros do Rio de Janeiro, principalmente o Flamengo, que está negociando muitos atletas aí de ponta, com folha salarial muito grande, mas o Fluminense vem bem, apesar de tropeçar em algumas situações. Agora o lado do São Paulo precisa voltar a vencer, está numa situação muito complicada, perto da zona do rebaixamento, precisa voltar a vencer. O Rogério Ceni deixou claro na entrevista que uma hora a fase vai melhorar, se bem que tem outra parada dura contra o Flamengo fora de casa. Eu não sei quando essa fase vai chegar, não, porque os problemas são muito grandes. A torcida já pressionou e protestou lá fora do estádio do Morumbi depois do jogo, reclamando da diretoria. Então, isso afeta dentro do campo e isso é prejudicial ao São Paulo. Olha, só para posicionar vocês que estão nos acompanhando, Avaí 2, Botafogo 0, nesse momento, segundo o meu diretor Thiago, que está falando na minha orelha. Pois é, e o detalhe é que... Já acabou? É o resultado final, né? E o detalhe é que o Botafogo está jogando em casa, né? O mando é do Botafogo, perdendo para o Avaí, que está na zona do rebaixamento. Olha o que é o Campeonato Brasileiro. Pois é. Eu quero falar sobre 2 assuntos sérios com você, quero a sua opinião, porque a gente tem falado aqui no programa muito sobre a questão das torcidas organizadas. E não é só do Campeonato Brasileiro. Não é só do Campeonato Brasileiro. Eu quero chamar a atenção aqui dos dirigentes do futebol brasileiro para as coisas que estão acontecendo debaixo do nariz de vocês. É um absurdo a gente deixar essas situações se repetirem toda semana. E nós falamos na semana passada sobre violência. Estamos falando mais uma semana sobre violência. Até quando a gente vai falar sobre isso aqui na televisão? Solta as imagens para a gente, Thiago, por favor. Olha, um absurdo. Foi no Serra Dourada, né? Em Goiás, em Goiânia. Foi uma briga generalizada. O jogo era Goiás e Vila Nova. Foi 2-0 para o Vila Nova. É um clássico lá, né? É um clássico lá. Mas olha essa situação. William,
É inadmissível uma situação. É um parque de guerra, olha isso. E Quer dizer, detalhe, não tem nenhum controle. Mesmo tendo a polícia de choque ali, o batalhão de choque, eles não têm controle de nada, William Lopes. Não, O que não está tem. acontecendo, meu irmão? houve, aí é uma série, olha só essa imagem, É um horrível. absurdo. E essa arquibancada aí, Fábio, ela está desativada. Os Então, mas torcedores como estavam que no eles anel de entraram cima. Eles ali? pularam, é fácil pular. Então eles pularam para brigar ali. Mas também teve provocação de dentro do campo, e aí ocupa o jogador que vai provocar com a torcida rival. Porque você leva do campo para a arquibancada. Briga de dentro do campo com o jogador afeta na arquibancada. Da arquibancada sai para a rua. Tá. Então os jogadores também têm culpa nesse episódio, quando brigam dentro de campo, ou quando provocam um adversário, ou quando provocam uma torcida adversária. E aí, quem perde, evidentemente, vai para o confronto. Então, mais uma cena horrorosa. Lamentável, né? E foi em Curitiba semana Lamentável. passada, agora em Goiás, amanhã vai ser em outro lugar. E assim, a gente não tem fim nessa história toda. Quem que quer, eu pergunto para você, você tem coragem de ir no estádio? Vendo essas Olha essa imagens imagem com aqui, criança, ó. ó. Você tem, olha só a criança no colo. O pai ali. com certeza falou, levanta Isso é um levanta o braço, absurdo. filhinho. Olha o policial ali do choque ali. Ele passou pelo pai, deveria ter tirado eles de lá. Quer dizer, um absurdo, realmente um absurdo. Por favor, os dirigentes do futebol brasileiro, vamos tomar alguma medida cautelar antes que aconteça o pior, não é?